Olá, meu nome é Laura Eduarda Argo, sou acadêmica do quarto semestre do curso de Agronomia na Unijuí e por meio desse vídeo eu vou abordar um assunto relacionado à disciplina de Pesquisa Agronômica e Métodos Científicos, coordenada pelo professor Ivan Ricardo Carvalho. O meu trabalho é uma revisão bibliográfica sobre as distribuições de probabilidade. Bom, para dar início, precisamos compreender o que é probabilidade. Ela é utilizada quando afirmamos que há a existência de incerteza ou de algum elemento que seja ao acaso, mesmo que esses eventos possuem uma determinada tendência de ocorrência e que pode levar a diferentes resultados. A partir daí, a probabilidade pode ser definida como a razão entre o número de possibilidades prováveis de um evento ocorrer e o número provável de maneiras de todos os acontecimentos ocorrerem. Assim, a probabilidade de um evento acontecer é dada pela seguinte função. Após ter compreendido a definição de probabilidade, vou apresentar agora os tipos de distribuição de probabilidade que serão abordados nesse trabalho. Serão abordados 15 tipos de distribuição diferentes entre si, dando um enfoque para a utilização delas, sendo que uma distribuição de probabilidade irá descrever o comportamento aleatório de um fenômeno dependente do acaso. A primeira distribuição apresentada será a distribuição normal, também conhecida como distribuição gaussiana. É uma distribuição contínua e é muito utilizada para mensurar as características biométricas dos seres vivos e para erros de mensuração em experimentos científicos. Ela tem características específicas, onde possui uma média 0 e o desvio padrão 1. E a sua área total sobre a curva é 1 também. Essa distribuição poderia ser utilizada para termos uma ideia da produtividade de uma lavoura. A distribuição log normal é uma distribuição contínua. Ela é muito utilizada para a caracterização do tempo de vida, seja ele de produtos ou indivíduos, e também pode ser determinado o tempo de vida para pacientes portadores de algumas situações clínicas. A função para essa distribuição é dada abaixo e ao lado está uma representação da figura gráfica dessa distribuição. Cada cor da curva representa uma média e um desvio padrão diferente. Essa distribuição poderia ser utilizada para modelar o preço de grãos, por exemplo, como a soja, com o efeito de vários ajustes independentes. A distribuição de Weibull ela é muito utilizada nas engenharias de confiabilidade, análise de sobrevivência, dados climáticos, observações na economia, biologia e nas demais áreas. Isso se deve à sua versatilidade e simplicidade. Abaixo está representada a função da distribuição de Weibull e ao lado um exemplo de como seria representada essa função em forma de gráfico. Porém, dependendo dos valores dos parâmetros, a distribuição de Weibull pode ser usada para modelar uma variedade de comportamento que envolva a vida. Um exemplo prático seria a utilização desta distribuição para modelar a estrutura diamétrica das espécies e a distribuição do número de árvores por 1 hectare, por exemplo. A distribuição uniforme é utilizada quando existe um número de resultados dentro de um determinado espaço e todos possuem a mesma probabilidade de acontecer. A função desta distribuição é dada acima e o gráfico que irá representar essa função está representado ao lado, onde a probabilidade pode chamar curva de densidade, onde esse resulta em uma forma retangular. Um exemplo prático seria a probabilidade de que em um intervalo de 90 a 100% conseguisse atingir 90% de eficiência em um determinado produto. A distribuição uniforme discreta será dada quando possuímos um espaço amostral e todos os parâmetros terão a mesma probabilidade. É representada pela função abaixo e um exemplo graficamente está representado ao lado. Um exemplo seria quando jogássemos um dado, a probabilidade de qualquer um dos lados cair é a mesma. A distribuição binomial ocorre quando os eventos são independentes entre si e a ordem de cada acontecimento não é especificada. A função é representada abaixo
e a representação gráfica está representada pela figura. Um exemplo seria quando estamos interessados em modelar o número de vezes em que uma moeda justa cai com a face cara para cima. Nesse caso, a distribuição é adequada, já que temos um número fixo de tentativas, que serão 10, e a cada uma delas tem apenas 2 resultados possíveis, ou é cara ou é coroa. A distribuição binomial negativa, ela é conhecida também como distribuição Pascal, e que ela é formada a partir de uma generalização do experimento geométrico em uma sucessão de ensaios independentes Bernoulli, com a mesma probabilidade de sucesso P, até a ocorrência do késimo sucesso. A sua função está representada abaixo e sua representação gráfica será representada pela figura ao lado. A distribuição de Poisson, ela é aplicada à ocorrência de eventos, sendo que esses eventos ocorrem independentemente de quando ocorreu o último evento, ao longo de um certo intervalo específico, sendo que esse intervalo pode ser de tempo, volume, distância ou de unidades similares. Essa distribuição é muito semelhante à distribuição binomial, porém o número de ensaios é maior e a probabilidade de sucesso é pequena. Um exemplo da função e da representação gráfica são apresentados pelas figuras abaixo. A distribuição geométrica pode ser dita quando as suas tentativas são repetidas até que o sucesso ocorra. Tentativas são independentes entre si e de que a probabilidade de sucesso é a mesma para cada tentativa. Essa distribuição é muito utilizada em estudos de características raras, principalmente utilizado na área da saúde e em doenças clínicas. Pode ser também utilizada em uma lavoura para determinar a probabilidade de se encontrar um fenótipo diferente dos demais. A distribuição de Bernoulli ocorre quando o seu espaço amostral é composto por apenas 2 resultados possíveis, o sucesso ou insucesso. A sua função e a representação gráficas estão exemplificados abaixo, e essa distribuição também pode ser utilizada para descobrirmos qual a probabilidade de colhermos mais de 60 sacos por hectare em 5 anos consecutivos, sendo que podemos obter apenas 2 respostas, sucesso ou fracasso. A distribuição beta binomial é uma distribuição discreta, onde ela é derivada da composição da distribuição binomial com a densidade beta para π. Essa distribuição apresenta diversas formas de representação da equação. Uma delas está exemplificada abaixo, e ao lado está a representação gráfica desta função. A distribuição exponencial, ela descreve a forma em que uma população se origina, quando se apresenta uma taxa constante de falhas ou também o tempo despendido para realizar determinadas tarefas. Essa função ela é muito utilizada para as áreas da microbiologia, sendo que essas fazem o estudo do tempo de vida das colônias de micro-organismos, também de falhas de produtos ou demais tipos. A função dessa distribuição e a representação gráfica estão exemplificados abaixo. A distribuição Q-quadrado, ela é uma distribuição contínua, é utilizada para avaliar a associação entre 2 variáveis qualitativas, x e y. A função e a representação gráfica dessa distribuição estão representados abaixo. A distribuição de Cauchy, também conhecida como distribuição lorentziana, ela possui características muito peculiares. Como ela decai muito devagar, de modo que não possui algum momento bem definido, essa é uma distribuição bem peculiar, pois não possui média nem intervalo de confiança. Desse modo, essa distribuição ela é muito utilizada na área das engenharias elétricas. Bom,
A partir de então, a distribuição da probabilidade é um conceito fundamental e indispensável para a compreensão da estatística e muito usual na área da experimentação agrícola. Porém, ressalto a dificuldade de encontrar bibliografia sobre tal assunto. Nessa breve revisão da literatura, são citadas algumas das principais distribuições de probabilidade, onde foram estruturadas com as suas principais propriedades e possíveis utilizações quando encontradas. Aqui estão algumas referências bibliográficas utilizadas na execução desse trabalho. Agradeço, muito obrigada.